Olá, queridos irmãos, Paz do Senhor, alegria estarmos aqui nesta manhã mais uma vez para realizarmos mais esta Escola Bíblica Dominical. Hoje é a nossa segunda lição, datada de 9 de outubro de 2022. O tema hoje, Vem o Fim. Nós estamos estudando no nosso quarto trimestre de 2022, a Justiça Divina, e trabalharemos o tema, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estaremos estudando durante este quarto trimestre este assunto muito importante, e você é o nosso convidado a não perder nenhuma lição, está conosco participando em todas as lições. Tenho a alegria de estar nesta manhã juntamente comigo aqui, pastora Thaídes, o nosso querido amado pastor, que hoje ocupa, está segundo vice-presidente da nossa igreja. Tenho a honra de estar conosco aqui para comentarmos esta lição. Transmito a ele a palavra para que possa estar comentando aos irmãos para darmos prosseguimento. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais esta EBD, nesta manhã tão importante. Que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa, tua família, onde você estiver nos assistindo através deste canal. Seja bem-vindo e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, a nossa lição ela tem como textuário nesta manhã o que está registrado em Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Este estudo vai estar centralizado no capítulo 7 de Ezequiel, que diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Nós temos aqui a nossa verdade prática que nos diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então o atalaia do Senhor, ele anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Nós vamos, pastor Otaíde, aprender no decorrer desta lição que Israel não deu muito crédito a essa mensagem, né? E a nossa pergunta é: nossa geração está dando crédito a esta pregação de que o fim vem? Nossa lição vai abordar três temas importantes nesta manhã. No primeiro tópico, nós vamos apresentar de modo geral o profeta do capítulo 7, ou a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. No segundo ponto, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim vem, repetições da sentença. E no terceiro ponto, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino, ou servirá como instrumento, do juízo divino. Então Deus usa nações, nós vamos aprender quais são essas nações no decorrer dessa lição, para que essas venha trazer o juízo, ou o julgamento, ou a sentença de Deus sobre o seu povo. O pastor Thaís está lendo a nossa introdução, dando prosseguimento, no nome de Jesus. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente a de Ezequiel e de Jeremias, por não acreditarem que Jeová, ou Javé, permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Louvado seja Deus. Nossa palavra-chave nesta manhã é fim. E nós já vemos aqui nessa introdução, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão, mas nós vemos uma incredulidade da parte do povo de Israel com relação às profecias, principalmente a de Ezequiel e de Jeremias. Quando Jeremias profetizava, que a destruição viria, que os inimigos invadiriam Jerusalém, que levaria cativo o povo, não acreditaram. Aconteceu de que a primeira leva foi levada para Babilônia. Deus levanta Ezequiel como profeta lá no cativeiro. Este também vai profetizar e vai falar do perigo iminente também que estava
para acontecer com essa cidade de Jerusalém e até mesmo com o templo, mas eles não acreditavam. E por isso tiveram que sofrer a dura pena de ver tanto a cidade como o próprio templo, né, professor? É verdade. Sendo assim destruído. Então, nosso primeiro ponto vai tratar um pouquinho mais sobre a questão da profecia, e nosso pastor Ataídes, por bondade, vai trazer aqui o comentário acerca deste assunto sobre a profecia, pastor, por gentileza. Muito bem, nós temos aqui o primeiro ponto, né, nos chamando a atenção sobre a profecia. Nós queremos informar aos nossos telespectadores que no Velho Testamento nós estamos vivendo, observando, que havia 3 grandes funções: do profeta, do sacerdote e o rei. Me permita fazer aqui esta observação para nós entrarmos justamente sobre a profecia. O profeta, aquele homem que ele emprestava o ouvido para Deus e a boca para o povo. Haja vista você observar conosco que na introdução desse primeiro subponto, você vai ver que Ezequiel introduz com a fórmula usual dos profetas de Israel: veio a mim a palavra do Senhor, ou a palavra do Senhor veio a mim. Isto é, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Esta era a função do profeta, emprestar o ouvido para Deus, quando ele dizia: fala, Senhor, que o teu servo ouve, e ele dirigia ao povo, dizendo: assim diz o Senhor. Esta chancela da autoridade divina na palavra, isto é muito importante. Nós vamos ver também aí o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote, por sua vez, ele emprestava o seu ouvido ao povo e a boca para Deus. O clamor que o povo fazia, a confissão que o povo fazia, o sacerdote, por sua vez, levava a Deus a confissão e a necessidade do povo. Por sua vez, o rei, ele ouvia o povo e estendia a mão para o povo. Essas 3 funções no Velho Testamento é muito importante. Voltando sobre o profeta, é muito importante nós observarmos aqui que esse contato do profeta com Deus era algo muito lindo. Então nós observamos aqui, como já dissemos, a chancela da autoridade divina, como o profeta sempre dizia: assim diz o Senhor, é a marca registrada dos profetas de Jeová. Isso é muito lindo nós estarmos observando essa forma que Deus comunicava com os seus servos, e por que não dizer que ainda hoje Deus fala, né, com os seus profetas. Nós vamos estar aí observando a maneira que Deus dirigia não somente ao profeta Ezequiel, que é o que nós estamos comentando aqui, mas nós temos tantos outros profetas como Elias, como Eliseu, como o profeta Natã e outros, que eles tinham da parte de Deus esta liberdade deles terem essa comunicação, pastor Roberto, direta com Deus, e Deus falava diretamente com o profeta. E é importante também, pastor, que a gente vai ver nos contextos bíblicos, né, esta ação do profeta, e o profeta, ele tinha visões, ele tinha sonhos, revelações, e aqui nós vamos ver um contexto onde até está registrado aqui que passa a ser a profecia agora recebida de forma externa, não é isso? Direta e audível, ou seja, ela não nascia agora em dentro do profeta, mas ela era recebida de Deus. Exatamente. Vinha ao profeta, como o pastor disse aí, chegava aos seus ouvidos eram emprestados, né? Aqui uma forma simbólica, para Deus. Deus falava ao profeta e o profeta transmitia ao povo. Eu queria registrar apenas o que Pedro, na sua segunda epístola, está dentro do contexto do nosso tema abordado aqui, o capítulo 1, verso 20 e 21, que vai dizer assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, esse é o verso 21, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, uma profecia ela não é de particular interpretação,
o que esses homens falaram, Ezequiel, por exemplo, Jeremias e outros profetas, nós estamos mais focalizados aqui em Ezequiel, e Jeremias entra no contexto porque era um contemporâneo, então Jeremias profetizou antes de Ezequiel levantado lá no cativeiro já, mas eles tiveram essa função, levantado por Deus para serem profeta no meio de Israel, e é bom entender que eles não fizeram nada de sua própria vontade. Vale que observar verdadeiramente, pastor, que eles não falavam o que eles queriam falar. Aquilo que eles falavam era realmente algo diretamente de Deus. Era Deus usando eles para falar ao povo, como nós já estudamos na lição passada, um verdadeiro atalaia de Deus que direcionava a mensagem de Deus ao povo. Importante, pastor, aqui em Lucas capítulo 1, para nós avançarmos aqui, capítulo 1, verso 70, diz assim: como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então Deus sempre falou pela boca dos seus profetas. Nós vamos para o segundo parágrafo, né, pastor? E eu gostaria que o senhor comentasse sobre a questão agora da extensão. Muito bem. Estamos falando da questão profética, aqui tivemos aqui a introdução, agora a sua extensão, por gentileza. Sobre a extensão, nós vamos estar observando que esta expressão hebraica para a terra de Israel estava direcionando ali diretamente a terra de Israel. Aparece nada mais, nada menos que 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir este castigo somente para Jerusalém, pois este castigo também é de caráter cósmico, ou seja, a sua extensão não estenderia somente para Israel, senão que atingiria todas as demais nações, todos os demais povos da terra. Isso fica bem claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Isso está no versículo 2, que nós acabamos de observar também na nossa leitura bíblica em classe, quando diz: e tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, é bem claro nós observarmos aqui que esta extensão, Deus estava falando para Israel, mas também já estava usando o profeta, que este fim, que esta destruição, estaria também alcançando os demais povos da terra, numa extensão cósmica. É interessante, pastor, que esta profecia atinge primeiro as 10 tribos, né, que é a tribo do norte, que é Israel, e eles sofreram a pena primeiro. Os assírios ali vêm e escravizam o povo de Israel, e o aviso continua. O profeta continua profetizando, porque Deus queria um conserto. Exato. Nós vamos ver daqui a pouco o que é que Deus realmente queria do povo. Deus não estava exigindo muita coisa do povo, não. Nós vamos ver daqui a pouquinho, no contexto da nossa lição, que não era muita coisa que Deus estava exigindo daquele povo. Porém, eles mesmo vendo acontecer sobre as 10 tribos, sobre Israel, as profecias se cumprindo, eles sendo levados cativos, eles se tornando escravos, mesmo assim, Judá não abriu os seus olhos. Exatamente. Jerusalém, Judá continua ainda caminhando em seus pecados. E nós sabemos que o pecado auge aqui era a idolatria, e mesmo assim eles perseveraram em continuar pecando, e isso os levou a séria consequência. O senhor disse agora há pouco, cumprir o cativo. Perdão, o senhor disse agora há pouco que Jeremias havia antes profetizado para eles. Certo. E é bom lembrar o nosso telespectador que, por vezes, eles rejeitaram a mensagem que Deus dava ao profeta Jeremias. No capítulo 7 de Jeremias, no versículo 5 ao versículo 7, nós vamos estar observando Deus prometendo ameaça ao povo, porém Deus dando também ao povo uma oportunidade, e eles não deram ouvido. Versículo 5 vai dizer: mas se deveras melhorares os vossos caminhos,
se melhorarem as vossas obras, se fizer de juízo entre um homem e entre o seu companheiro, não oprimindo o estrangeiro e o órfão, a viúva, nem derramar de sangue os inocentes neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Olha a alerta de Deus para o povo. Se vocês obedecerem esta palavra, eu vos farei habitar neste lugar. Olha como Deus ele é maravilhoso. Na terra dos vossos pais, de século em século. Então Deus ele está falando ao povo, Deus está usando o profeta para alertar o povo, e assim mesmo o povo mantiveram com o coração endurecido. E Deus levantara muitos outros profetas. Na verdade, exatamente, nós estamos aqui abordando Jeremias e Ezequiel, mas nós temos Oséias, nós temos Joel, nós temos Amós, Abadias, Jonas, até o próprio profeta Isaías. Esses profetas tudo profetizaram antes do cativeiro e já apontava para um possível cativeiro, né? Nós vemos até antes que as 10 tribos fossem levadas cativas, o próprio Oséias, no capítulo 1, verso 1 a 4 ali, ele vai falar deste problema que assolaria Israel. Pois bem, aqui está a nossa introdução deste assunto. Nós somos advertidos, nós temos quantos sinais Deus nos dá da sua vinda, do seu julgamento que virá sobre esta terra. A gente vai olhar Mateus 24, principalmente o versículo número 6, Jesus vai dizer: haverá rumores de guerra, porém este não é o fim, mas é o princípio de dores. E quanto tempo tem que nós vemos rumores de guerra, peste, fome? É Deus dizendo, avisando: olha, o fim virá, o fim vem, o meu julgamento vai chegar. Há um tempo, meu querido, que a taça de Deus se enche, e quando a taça de Deus se enche, Deus traz julgamento. Vamos orar ao nosso Deus para que nós não venhamos estar em uma condição de provocar a ira ao nosso Deus, mas que nós possamos achar graça diante do nosso Deus e sermos livres, sermos guardados de possíveis juízos ou julgamentos sobre a nossa nação, principalmente. É verdade. Bom, o nosso parágrafo 3 vai tratar do assunto quando. Talvez você está fazendo a pergunta, mas está falando que o fim vem o fim, tanto se falando em fim, em tempo de fim. Aqui a pergunta é: quando, pastor? Sim. Nos ajuda aí. Quando? Pergunta quando. E a resposta é o agora. O versículo 3 é no hebraico atrá, agora, que ressalta a eminência do fim. Este advérbio reaparece nos versículos 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Então você que está nos ouvindo, talvez estará realmente questionando, como nos falou o pastor Roberto, quando será tudo isso? Então Deus está nos dando a resposta: depressa derramarei o meu furor sobre ti. Esta urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo ba, vir, que aparece 10 vezes neste curto texto da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o princípio hebraico indica uma ação contínua, ininterrupta. Eis que um só mal vem. Versículo 5, parte B. Eis que vem. Versículo 6, parte B. Vem a tua sentença. Versículo 7, parte A. Eis aqui o dia, eis que vem. Versículo 10. Então o tempo é iminente, é agora, é o já de Deus. Nós vemos, pastor, o profeta Amós, capítulo 5, verso 18 em diante, diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. E é interessante nós observarmos isso, porque às vezes nós atentamos só para um Deus misericordioso. Nós atentamos para um Deus de amor. Verdade. Mas esquecemos do Deus de justiça, do Deus que julgará todas as coisas. Verso 19 diz assim: e é como se um homem fugisse de diante do leão. Imagina você correndo na frente do leão. E se encontrar-se com ele um urso, você foge do leão e encontra um urso. Sim. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Meu Deus.
Aí eu quero concluir com o 20, que diz assim: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor. Então aqui está esta palavra do profeta Amós. Também Pedro, na sua primeira epístola, capítulo de número 4, verso 7, ele diz assim, 1 Pedro 4, 7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sábios e vigiai em oração. Olha o conselho. Aí também o 17, verso 17, diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento, por onde? Pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Exatamente. Vamos nós então prosseguirmos. Nossa síntese desse primeiro ponto diz assim: o profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus Javé. Então ele estava lá junto com seus contemporâneos, lá no cativo. Deus levanta ele como profeta e diz: não vai ficar assim não, vai vir ainda o julgamento de Deus sobre Jerusalém, sobre Judá. E nós vamos ver que nem o templo foi poupado. Bom, segundo ponto, o fim vem. Vamos entrar nesse tópico agora, pastor. O fim vem. Sentido, pastor. Nós podemos até usar o sentido já, pastor, e já também usar aqui o 2, né? 1 e o 2. Isso, podemos para nós fazer uma junção aí, né? Exatamente. O sentido. A palavra fim, do hebraico, fim, destruição, ruína, morte, condenação. O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Nós vemos isto em Gênesis 13, Gênesis 6:13, Amós 5:18 e até o versículo 20 e o capítulo 2, versículo 8. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6. Num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais, a literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Este era o seu sentido, para que eles pudessem memorizar a mensagem que o profeta estava anunciando. Em seguida, vem as expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões, vem o fim vem, agora vem o fim vem outra vez, eis que vem, veio a ruína. Isto é para chamar a atenção de qualquer leitor, inclusive do nosso amigo telespectador. Eu vou repetir, olhe bem, a repetição das expressões, vem o fim vem, no versículo 2, versículo 3, agora vem o fim, versículo 6, vem o fim e o fim vem, lá no versículo 10, eis que vem, veio tua ruína. São frases repetidas para que fique bem gravada na tua e na minha mente, para memorizarmos que o fim está próximo. Importante, pastor Taide, se o senhor me permite, sim? Nos transporta a Provérbios, né? Meu Deus. O homem que por muitas vezes é advertido, é avisado e ele endurece a serviço, o que acontece com esse homem? Ele será quebrantado sem que haja misericórdia. Meu Deus do céu. É o que aconteceu com Israel e Judá. Exatamente. Né? E continuando, talvez a intenção, melhor dizendo, de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Agora,
O povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Meu Deus. Primeiro, o profeta chama o povo ao arrependimento. Nós até lemos agora há pouco Jeremias capítulo 7, versículos 5, 6 e 7. Deus dando ao povo ali uma oportunidade. E o povo não dando ouvido. Agora o tempo de arrependimento havia passado. E Deus agora estava executando o juízo, pastor. Essa mensagem de arrependimento foi a mesma pregada por Pedro, né? Sim. A gente vai ver lá em Atos Apóstolos, Pedro pregando essa mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Tudo que esse povo precisava fazer é se arrepender. Esse povo estava sendo chamado ao arrependimento. E Deus tem trazido uma mensagem ao nosso coração também, o mundo que nós estamos vivendo. Deus tem nos advertido. Nós passamos recentemente por uma praga, uma peste terrível, uma enfermidade que ceifou a vida de tantas pessoas. E nós precisamos pegar isso como uma advertência de Deus, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Aí você diz, mas é a vontade de Deus que as pessoas passassem por isso? Vontade permissiva. O desejo de Deus é que todos vá bem, que viva bem, que tenha saúde. Esta é a vontade de Deus. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, Deus, na sua vontade permissiva, para que a gente venha despertar e nos arrependermos, porque tudo que Deus queria deste povo é que eles se arrependessem. Eles já conheciam a lei de Moisés, Verdade. O pacto feito no Sinai, eles conheciam, e eles viraram as costas para este conhecimento. Eles não fizeram caso de conhecer Deus. Nós estamos vivendo uma geração assim também. Paulo, escrevendo aos Romanos, me parece já no seu primeiro capítulo ali, ele vai falar sobre isso. Conhecendo Deus, não fizeram caso de conhecer Deus. Não fizeram caso. Então, é anunciado o arrependimento. Também o parágrafo 13, né, pastor? Sim, pastor. O 3 vai falar sobre a repetição da sentença, né? Me gostaria ainda de observar aqui, pastor, em tempo, dentro destas expressões repetidas, e na conclusão que o profeta, que o comentador nos fala aqui, que o arrependimento agora, o povo, ou seja, Deus havia dado ao povo tempo para arrepender, mas agora está informando um juízo real que está acontecendo ao povo. Me reporta ao capítulo 2 de Apocalipse, sobre a igreja de Tiatira, quando Deus vai estar chamando a atenção daquele pastor, daquele líder, daquele anjo da igreja, e no versículo 21, eu estou aqui observando o tempo de Deus para Israel, o tempo de Deus para Judá, e eles não aceitaram. Deus agora está falando com aquele pastor da igreja de Tiatira, dizendo: e eu dei tempo para que você se arrependesse da sua prostituição, e você não se arrependeu. Eu dei tempo para que você se arrependesse, diz o Senhor. Versículo 21. E ele não se arrependeu. Deus está nos dando tempo. Né? Exatamente. Aí nesse tempo, pastor, o perigo, o que acontece? É quando nós tomamos o texto do capítulo 12 de Hebreus. Nós vamos observar ali, o nosso amigo telespectador, se você queira nos acompanhar, eu vou fazer questão de ler para você, para nós, nesta manhã, quando fala do arrependimento. Hoje Deus está dando tempo desse arrependimento. Nós vamos ainda completar aqui no item 3 sobre essa sentença repetida. Mas para a conclusão do 2, eu quero observar com você sobre o perigo de você não aceitar o tempo de Deus do arrependimento. É muito importante isso aqui. E diz o texto, capítulo 12, versículo 16 de Hebreus: ninguém seja fornicador ou profano como o Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito da primogenitura. Versículo 17: porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a benção, escuta essa palavra, amigo, foi rejeitado. Aí está o perigo. Foi rejeitado. A porta se fechou. Sim, porque não achou lugar de arrependimento. Escuta, ainda que com lágrima o buscou.
Pastor, quando eu estava nesta manhã, estudando, recapitulando este estudo, o Espírito Santo me levava neste texto, eu pude fazer uma observação do amor de Deus para com o homem, dando o homem tempo. Observei Apocalipse 20 e 21, capítulo 2, versículo 21. Deus falando ao pastor de Tiatira: eu dei tempo para você arrepender, e você não quis arrepender. Nosso telespectador que nos ouve nesta manhã, o nosso Deus está dando tempo para o arrependimento. Alguém pode achar que Deus não está atento, né? E Deus está. A iniquidade, Sim. ao pecado, a imoralidade que as nações têm abraçado, que o mundo tem abraçado, mas a palavra de Deus nos assegura, sem sombra de dúvida, que o dia do Senhor, e esse dia do Senhor, como eu já pude ler para você, é um dia que será comparado como alguém que está correndo de um leão e encontra um urso. Né? Esse dia do Senhor, ele há de vir, né? Também é importante aqui assimilar que assim como o dia do Senhor veio, por fim, ao povo contra Judá e também Jerusalém, contra Israel, já havia vindo, assim também virá contra todos os ímpios, impuros e arrogantes deste mundo. Às vezes nós olhamos para homens que se sentem deuses nessa terra. Nós temos homens que têm se colocado em uma posição como se fossem deuses nesta terra. Massacrado o seu povo, escravizado o seu povo, sufocado os mais humildes. Meu querido, não se engane, o tempo do julgamento vai chegar. Ninguém passará ileso na presença do Todo-Poderoso. Lembrando, pastor Roberto, que quando Deus manda o profeta falar ao povo, lá no capítulo 3 de Ezequiel, Deus já havia alertado Ezequiel: olha, você vai falar com eles, mas eles são de dura serviço. Eles não vão te ouvir, mas quer ouça, quer eles deixem de ouvir, fale a minha palavra, dizendo o Senhor. E eles... Ele era um povo obstinado. Exato, e eles saberão, olhe bem, eu acho linda essa expressão, disse Deus, e saberão eles que teve um profeta no meio de vós. Teve um profeta. Exatamente. E nós estamos hoje falando esta palavra, nosso telespectador, espero que você esteja ouvindo esta palavra. Claro, nesse dia de hoje nós cremos que, como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir pela palavra. Deus está dando nesta manhã esse tempo para que você possa refletir que o fim está próximo. E lembrando que o objetivo de todo esse juízo, era trazer o povo ao arrependimento. Né? Também erradicar do meio deles a idolatria, né? Deus queria limpar do meio deles a idolatria, que era a causa das coisas abomináveis que aconteciam no meio do povo de Israel. E também nós vemos que tem um registro aqui, pastor, no parágrafo 3, interessante, diz assim: visto que a casa de Israel recusou esse remédio, qual é o remédio? O arrependimento. O remédio era simples, era se arrepender, recusar esse remédio. Todos então sendo informados, Deus não deixa ninguém sem informação, sem aviso, de antemão, sobre a causa da destruição, e lhes é dada a oportunidade de arrependimento e uma reflexão relevante. Também em nossos dias, porque somos seres mortais. Preste atenção nisso aqui, somos seres mortais, e vai acontecer o quê? Prestaremos conta a Deus pelos nossos atos. Assim mesmo. Então todos haverão de prestar conta a Deus dos seus atos. Então, por isso essa repetição de sentença, que o pastor foi bem assim objetivo, né? Trazendo as informações, o quanto Deus, por sua misericórdia e bondade, avisou aquele povo: levanta profeta, levanta Jeremias, avisa, o povo não entende a mensagem, não obedece, levanta Ezequiel, avisa o povo, diz: olha, Deus vai permitir que a cidade seja destruída, que Jerusalém seja destruída, que até o templo será destruído. Porém, mesmo assim, não deram ouvidos. É importante, pastor, sei que nosso tempo, nós estamos assim bem apertados com o tempo, mas lembrar ao nosso amigo telespectador, nós lemos 2 textos, tanto Apocalipse 2:21, da igreja de Tiatira,
E lemos também capítulo 12, o versículo 15 e 16 de Hebreus, sobre o caso de Esaú, que ele mesmo com lágrima buscou o arrependimento e não achou lugar, porque ele deixou passar o que nós vamos falar aqui no nosso terceiro item. Se o nosso amigo telespectador, nosso irmão, você se possui um exemplar da Bíblia, dentro ainda dessa palavra arrependimento, que é uma mensagem, pastor Roberto, muito ampla, aqui na Bíblia, na verdade, você observa o capítulo 3 de Jonas. Nesse capítulo 3 de Jonas, que nós não vamos ler por tempo, não temos aqui, mas só gostaria de mostrar para você que Jonas prega em Nínive. Aí vem logo em seguida o arrependimento dos ninivitas. Se você ler esse texto, amigo ouvinte, você vai observar que a sentença de Deus estava traçada para Nínive. Chega o arrependimento, chega o remédio. Meu Deus do céu, Deus já havia determinado a destruição. Nem o profeta aceitou que Deus perdoasse, né? Quando a Bíblia está dizendo, meu Deus do céu, quando aquele povo, eles escutam o clamor, a mensagem profética, que chega até no trono do rei, o rei desce do trono, rasga suas vestes, vai para a cinza, convoca o povo a um jejum, a uma proclamação total de jejum em um tempo ali determinado, e a Bíblia vai dizer para nós que eles se arrependeram. E Deus, vendo aquele quebrantamento, amigo, meu irmão, do povo ninivita, Deus muda a sentença. Deus mudou a sentença que havia determinado, porque viu naquele povo um sincero arrependimento. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. O apóstolo vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. E assim vem o tempo, refrigério, pela presença do Senhor. Querido, nesta manhã você está nos ouvindo, ou na tarde ou à noite, não sei qual horário que você vai estar assistindo essa EBD, que nós estamos aqui nesta manhã transmitindo, que você possa refletir sobre isso. Há um amor de Deus em teu favor, em nosso favor, viu? Deus pedindo a você e eu arrependimento dos nossos pecados. Obrigado, pastor. Prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morre por nós, sendo nós ainda pecadores. O terceiro e último tópico, nós temos aqui Sim. um ponto dividido em 4 subtópicos, nós vamos fazer um resumo bem rápido aqui, é sobre o inimigo, pastor. Aí vem aqui o parágrafo primeiro: já floresceu a vara. Um resumo rápido, por favor, pastor, nesse primeiro parágrafo, por gentileza. Esse já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética inicia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Tem duas coisas muito importantes aqui: já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as 3 principais, a mais aceitável, a que se considera esta vara como o rei Nabucodonosor. Aí vem, já floresceu a vara, sendo Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi um chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel no reino do norte. Da mesma forma, Jeová usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como um azorraque para chicotear Jerusalém e Judá. Aí nós lembramos de Jesus no templo, né? Quando eles profanavam o templo, né? Jesus também usa ali o azorraque. Azorraque. Então, está aqui bem explícito: Deus levanta esses 2 homens, 2 reinos, para trazer juízo, julgamento sobre o seu povo. Então, o 2, reverdeceu a soberba, pastor. Muito bem. Reverdeceu a soberba. Esse texto nos fala o seguinte, versículo 10, o rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação do castigo. Deus não mandou o rei proceder desta maneira. Por isso, o furor de Jeová, de Javé, se acendeu
contra Babilônia. Esta reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual. Na eternidade. É na eternidade. E ele virá. Ele virá. Não é isso? Então, Deus levanta Nabucodonosor. Deus precisava corrigir o seu povo, porém Nabucodonosor extrapola. Ele faz algo um pouco além. E isto faz com que Deus trate com ele novamente, porque quem é que levantou ele? Foi o próprio Deus. Interessante que Deus veio chamar Nabucodonosor de meu servo, porque ia fazer um serviço para ele, né? O 3 vai falar mais especificamente sobre o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga linguagem da Mesopotâmia. Aí tem aqui o nome aqui, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nabu Shedre Tessar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 vezes em Ezequiel. A forma alternativa, aqui novamente essa expressão, a Septuaginta e até Joséfo emprega a forma grega, Nabucodonosor. Então a forma grega aqui de expressar. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Então Nabucodonosor reinou 43 anos, entre o ano 605 e 562 a.C. Então é muito conhecida a história de Nabucodonosor, o homem que Deus levanta para levar agora Judá ativo, para destruir Jerusalém, destruir o templo, levar os utensílios sagrados do templo para a Babilônia, destruir as coisas sagradas do templo, e depois também é julgado pelo próprio Deus, vai lá para o mato comer capim como animais, porque se engrandeceu e humilhou o povo, e sucumbiu um povo além daquilo que Deus havia autorizado que fizesse, e a soberba tomou conta da sua vida, e Deus então tira lá o sentido, o juízo de Nabucodonosor, e ele vai viver como animais por 7 anos, tá certo? O parágrafo 4 vai falar sobre a questão da Babilônia em si, pastor. Gostaria que o senhor comentasse aí a questão da Babilônia, entender um pouquinho da Babilônia, onde o povo ficou cativo. Quantos minutos ainda aí? 10 minutos, no máximo. Nós temos aqui a palavra Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica, Babiali, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, que é a Babel, e na Septuaginta, de forma grega, Babilon, ou Babilônia. O nome do país é o mesmo da capital. Caldeus e babilônicos eram, no princípio, povos distintos. A palavra Kadisku significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semíticas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, o sul de Babilônia. Desde os dias de Abraão, nós vemos estes povos habitando ali. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Então nós vemos aqui desse terceiro ponto, que o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, que é o rei Nabucodonosor. Então, ele foi a ferramenta de Deus, Deus tem as suas ferramentas, é isso, para tratar com o seu povo, para trazer julgamento sobre o seu povo. E muitas das vezes ele vai permitir que até o ímpio, ele de alguma forma venha sucumbir o seu povo até um limite, porque Deus estabelece um limite. Então, em que nós possamos buscar o nosso Deus, que haja arrependimento em nossos corações, para que nós não venhamos cair em julgamento. Nos preocupa a situação da igreja, o comodismo,
nos preocupa a forma que muitas das vezes muitos têm servido a Deus de forma relaxada. Quantos muitas das vezes, pastor Taíde, que acham que é um favor que está fazendo para Deus vir a um culto, não é? Adorar a Deus, prestar um culto a Deus. Muitas das vezes prestam um culto para Deus que não é um culto agradável, torna-se um culto abominável. Porque se o meu coração não estiver bem, meu querido, se eu não estiver com o coração limpo na presença de Deus para cultuar o Senhor, o meu culto se torna abominável. Jesus foi muito claro sobre isso. Sim. Ele diz até a sua oferta, se você for dar a sua oferta e lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, conserta com o teu irmão primeiro. Não faça da tua oferta uma abominação. É verdade. E muitos não estão se importando com isto. Tem aqueles que até se assentam na mesa do Senhor para tomar a Santa Ceia, às vezes sem comunhão com seu irmão, e isto é fazer descaso com a santidade de Deus. E isso pode acarretar julgamento. Então oremos, irmãos, no nome de Jesus, para que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, e que nós sejamos alcançados pela misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus faz com que nós não venhamos receber aquilo que nós merecemos. Que Deus olhe por nós, para nós, com um olhar de misericórdia. É verdade. Pastor Taíde, a conclusão, por gentileza. O julgamento divino da história, na história, mostra que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Mais uma vez, amigo telespectador, a palavra arrependimento entra em ação e a fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, ou seja, não podia alegar que não tinha conhecimento. O profeta esteve no meio deles, o profeta falou com eles. Pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico desta verdade. E aqui, pastor Roberto, se me permita, só lembrando ao nosso amigo telespectador, nós estamos já partindo para o encerramento dessa nossa lição, como já lemos agora aqui a conclusão. Eu gostaria que você, em tua casa, tomasse a tua Bíblia ou anotasse Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14, que diz: e tudo o que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Escuta isso. Temer a Deus, guardar os mandamentos de Deus. A Bíblia está dizendo, não é dever só daquele que está na igreja, é dever de todo homem, todo ser humano. É dever teu, é dever nosso, viu? Estar exatamente observando a palavra. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O dia do julgamento está chegando, meu amigo. O dia do juízo de Deus está às portas. E o apóstolo Paulo nos ajudando nesta conclusão, do capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 10, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja coisa boa ou seja má. O dia de Deus está chegando para o acerto de conta. Portanto, hoje é dia do arrependimento. E Deus nos convida a tal procedimento em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, meu querido. Assim concluímos a nossa lição. Nós queremos nos despedir de todos, fazendo aqui uma rápida oração. Que Deus te abençoe em tudo, que você possa receber de Deus aquilo que você está precisando, que você venha também glorificar a Deus na sua vida. Como a palavra de Deus diz, todo o nosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças. Sim, Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, ó Deus, de meditarmos na tua palavra, Obrigado, pelos Senhor. conselhos da tua palavra, Senhor, que
permanecem ativos, permanecem vivos, ó Pai, são para nós também. Pai, tenha misericórdia de nossa vida, de nossa geração, do nosso povo, Senhor. Deus, olha para nós com um olhar de misericórdia. Que o nosso povo, Deus, o teu povo, o povo do Senhor na terra, se quebrando, se humilhem, se arrependam e busquem ao Senhor com sinceridade, Pai. Para que o Senhor venha nos livrar do jugo do inimigo. Para a glória do teu nome, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. E amém. Que a paz do Senhor a todos. Que Deus os abençoe, a paz do Senhor. Que Deus continue derramando a graça sobre vocês. Amém.